Isabela Ferraz ajusta a prancheta debaixo do braço. Terno tinta escuro. Salto que já dói, mas que ela não vai admitir na frente de ninguém. O elevador sobe. E o número do andar pisca devagar demais para o ritmo do coração dela. A recepcionista da Grupo Torres já avisou 2 vezes que a reunião começa às 9 em ponto. Isabela nunca soube qual Torres até esse momento. A proposta chegou com o nome da empresa. Nunca com o nome de pessoa. A porta do elevador abre. O corredor é todo vidro. Todo mármore claro. E no fim dele, terno azul, marinho, está o homem que jurou na frente de 10 convidados que o filho que ela carregava não era dele. Rafael levanta os olhos do celular. Alguma coisa nele trava. Isabela. Só isso. E o nome dela na boca dele. Depois de 4 anos. Pesa mais do que qualquer discurso que ele podia ter preparado. Se inscreve esse nome na sua cabeça. Porque duvido que você consiga esquecer o que vem a seguir nessa história. Antes da gente continuar, me conta rapidinho nos comentários de onde você está ouvindo isso agora e que horas são aí. A gente lê tudo. E se você chegou agora, aperta inscrever. Porque essa história está só começando e você não vai querer perder o resto. Ninguém mais na sala percebe a pausa. Para os outros executivos sentados ali, é só um segundo de silêncio antes de uma reunião qualquer. Mas Isabela sente o peso de cada rosto virado para ela, esperando que ela reaja do jeito que reagiu 4 anos atrás. Baixando a cabeça. Recuando. Saindo pela porta sem fazer escândalo. Dessa vez ela puxa a cadeira. Senta. E abre a pasta com as plantas do projeto como se estivesse numa reunião com um cliente qualquer. Num prédio qualquer. Vocês compraram o Hotel Marechal? Ela diz, olhando pro projeto. Não pro homem. Minha equipe já levantou o histórico do prédio inteiro. Foi erguido em 1947 e a fachada original ainda está lá embaixo de 3 reformas mal feitas. Do outro lado da mesa, uma mulher de cabelo preso e blazer cor de vinho estreita os olhos. Marisa Torres não precisa erguer a voz para deixar claro que não gostou de ver aquele nome na lista de convidados. Rafael? Ela chama, sem olhar para o filho, só para o papel na frente dela. Eu achei que a gente tinha fechado com o escritório do Renato para esse projeto. O escritório do Renato desistiu semana passada. Rafael responde, sem tirar os olhos de Isabela. Ferraz Arquitetura foi quem apresentou o melhor projeto. É de longa. Isabela sente o peito apertar com o nome da empresa dela saindo da boca dele daquele jeito. Direto. Decorado. Como se cada letra tivesse importância. Ela levanta o queixo um pouco mais e continua explicando a planta baixa. A estrutura original. O cronograma. Sem deixar a voz tremer nenhuma vez. Então vamos falar do projeto. Ela diz. E é ela quem quebra o clima pesado dessa vez. Porque eu não vim reviver história nenhuma. Vim porque esse contrato vale mais do que qualquer coisa que aconteceu há 4 anos. Marisa fecha a pasta na frente dela com um gesto seco. Eu quero outro escritório revisando cada etapa. Fala. Yadepi. Rafael. Você decide o resto. E sei. Sem se despedir de ninguém. Os saltos batendo rápido demais no mármore para alguém que quer parecer calma. O silêncio depois que a porta se fecha pesa diferente. Um diretor mais velho pigarreia. Sugere marcar uma reunião técnica separada. E todo mundo concorda depressa. Aliviado por ter uma desculpa para sair dali. Em poucos minutos a sala esvazia. Só sobram os 2. Rafael não se move da ponta da mesa. Você tá diferente. Ele fala. Baixo. Como se testasse se a frase ainda cabia na boca dele depois de tanto tempo. Fiz uma empresa do zero. Ela responde. Diferente é pouco. Ele quer perguntar outra coisa. Dá para ver no jeito que a mandíbula dele trava antes de falar. Mas o que sai é como ela tá. A pergunta pega Isabela de surpresa. Não pelo conteúdo, mas por ele ter coragem de fazer. Ela pausa, os dedos fechando devagar a pasta na frente dela. Ela tá com 3 anos e enche a casa de tinta até no teto. Por que você quer saber? Porque eu. Ele começa. E para, alguma coisa na cara dele muda.
Um cálculo rápido, como quem decide até onde pode ir. Porque nunca parei de pensar nisso. Você parou de pensar faz 4 anos. Ela corta. Bem na hora que decidiu que era mais fácil me chamar de mentirosa na frente da sua família inteira do que esperar o resultado de um exame. Ele não rebate. Só olha para a mesa, para o lugar exato onde a mão dela costumava ficar quando os dois se sentavam lado a lado em reuniões. Numa vida que não parece mais dele, Isabela pega a bolsa, pronta para sair, mas alguma coisa a faz parar na porta. Só uma curiosidade. Ela diz, sem se virar direito: aquele exame, o que sua mãe insistiu que fosse feito no laboratório de confiança da família, você nunca perguntou por que tinha que ser justamente aquele, e não qualquer outro. Rafael Franze atesta. Era o laboratório que a gente sempre usou. Era? Isabela repete, e a voz dela sai mais afiada do que ela pretendia. E olha que coincidência boa, foi o único exame de paternidade da minha vida inteira que deu resultado errado. Ela sai antes que ele consiga responder. E o eco do salto dela no corredor de mármore é a última coisa que fica na sala. Junto com a pergunta que ele não sabe como responder para si mesmo. A casa de Marisa Torres fica silenciosa depois que os empregados saem. E é nesse silêncio que ela liga para o número que não salvou no celular, por segurança. Decorado, feito uma oração que ela reza sem gostar. A voz do outro lado atende no segundo toque. Casual demais pro assunto. Ela voltou. Marisa fala. Sem cumprimento. Contratada pelo meu próprio filho. Imagina só a ironia. Do outro lado, o primo de Rafael ri baixo. Do jeito que sempre ri, antes de falar alguma coisa que machuca. Relaxa. Dona Marisa, já se passaram 4 anos. Que mal pode fazer? O mal que pode fazer. Ela sibila. É ela decidir cavar fundo demais atrás da verdade. Esse é ele acabar. Não sobra só o meu nome sujo. O seu nome? Ele responde, ainda com aquele tom de quem não leva nada a sério. É o único que está no laudo. Você escolheu o laboratório. Você assinou o pedido. Eu só fiz um telefonema. Marisa fecha os olhos. A mão livre, apertando a borda da mesa de mármore da própria sala, como se precisasse de alguma coisa sólida para se segurar. Você me prometeu que aquilo ia ficar enterrado. E vai ficar. Ele diz. Desde que você continue fazendo exatamente o que sempre fez. Cuidando da família. Protegendo o nome. É só isso que eu peço. A ligação cai antes dela conseguir responder. Marisa fica parada no meio da sala vazia, olhando para o próprio reflexo na porta de vidro que dá para o jardim, sem reconhecer direito a mulher que olha de volta para ela. A mão que segurava o celular ainda treme um pouco quando ela solta o aparelho em cima da mesa. E por um segundo, o rosto dela perde toda a firmeza que mostrou horas atrás na sala de reunião. Ela se serve de um copo de água que não bebe. Olha para o corredor que leva ao antigo escritório do marido, já falecido há 2 anos. E pela primeira vez em muito tempo, Marisa Torres parece exatamente aquilo que ela mais teme, se tornar uma mulher que perdeu o controle da própria história. O apartamento de Isabela fica no 8º andar de um prédio simples em Pinheiros, bem longe do brilho de vidro da Faria Lima. Mas é o primeiro lugar que ela pode chamar de seu de verdade. Laura corre pela sala de pijama, tinta guache até o cotovelo, gritando qualquer coisa sobre um dragão que ela desenhou na parede do quarto sem permissão. Você prometeu que só ia pintar no papel. Isabela fala, tentando parecer brava e falhando. Porque o dragão, apesar de tudo, tem um certo talento. Laura sobe no colo dela sem pedir licença. Do jeito que só uma criança de 3 anos consegue fazer parecer natural ocupar o corpo inteiro de alguém. O dragão ia proteger a casa. Ela explica, como se isso resolvesse tudo. Isabela beija o topo da cabeça da filha e não fala nada sobre o encontro daquela tarde. Sobre o homem que perguntou como ela estava. Sobre a sogra que saiu batendo o salto no mármore. Só depois que Laura dorme, Isabela senta na mesa da cozinha com o notebook aberto numa pasta que ela mantém trancada com senha há 4 anos. E-mails trocados com 3 laboratórios diferentes.
2 pedidos formais de segunda via de exame que nunca foram respondidos. Um protocolo aberto no Conselho de Medicina que sumiu do sistema sem explicação nenhuma. Ela liga para a sócia, ainda acordada trabalhando numa maquete, e conta rapidamente sobre a reunião, sobre a saída de cena de Marisa, sobre a pergunta que ela deixou solta na sala. Você tá com certeza disso? A sócia pergunta. Preocupada. Voltar para dentro daquele mundo só para remexer numa ferida velha. Não é ferida velha. Isabela responde, olhando para a porta fechada do quarto onde a filha dorme. É uma pergunta que ninguém nunca respondeu direito. E agora eu tô dentro do prédio deles. Com contrato assinado. Com acesso que eu nunca tive antes. Ela nunca conseguiu provar nada. Toda a porta que bateu fechou rápido demais. Com desculpas educadas demais para ser coincidência. Mas agora, pela primeira vez em 4 anos. Isabela sente que talvez as portas comecem a abrir. Rafael chega em casa e não acende a luz da sala. Fica parado na varanda do apartamento no Itaim, olhando para a cidade que não dorme direito, com uma taça de vinho que ele não bebe. Sou segura. A imagem que não sai da cabeça dele não é o rosto de Isabela na reunião. É a pergunta que ela fez antes de sair. Por que aquele laboratório? E não outro qualquer. Ele nunca questionou. Na época, era só mais um exame, entre tantos outros que sua mãe organizava. Porque era assim que a família sempre funcionou. Marisa cuidava dos detalhes. E Rafael assinava o que precisava ser assinado. Só que agora, com uma filha que ele nunca segurou no colo e um casamento que ele mesmo destruiu numa festa de Natal na frente de 30 convidados. A palavra confiança começa a parecer pequena demais para o tamanho do que ele perdeu. Ele pega o celular e digita o nome dela na barra de pesquisa. Coisa que jurou para si mesmo que nunca mais ia fazer. As primeiras matérias que aparecem são sobre o escritório dela. Prêmios recentes. Uma entrevista onde ela fala sobre reconstruir a vida do zero, sem citar uma vez sequer o sobrenome de casada. Rafael larga o celular na mesa e toma uma decisão que ele sabe. Ainda enquanto pensa nela, que vai deixar a mãe furiosa, vai acompanhar a obra do Hotel Marechal pessoalmente. Do início ao fim. Sem repassar para ninguém. Ele liga para o escritório de Isabela antes mesmo de se arrepender. Eu quero visitar o terreno amanhã. Ele diz. Quando ela atende. A voz tensa perguntando por que ele está ligando àquela hora. Só eu e você. Sem a minha mãe. Sem os diretores. Preciso entender o projeto de verdade antes de aprovar qualquer coisa. Do outro lado da linha, Isabela demora para responder, e no silêncio dela cabe tudo que os dois não estão dizendo. Amanhã, 8 horas. Ela fala por fim, não se atrasa. O Hotel Marechal por dentro é um esqueleto de grandeza. Escadaria de mármore rachada. Lustres cobertos de lona. O cheiro de poeira antiga, misturado com tinta fresca das reformas mal feitas, que Isabela vai desmontar peça por peça. Ela e Rafael andam pelos corredores vazios em silêncio. Mais quieto que qualquer reunião de negócios. E é ela quem para primeiro, diante de um vitral quebrado no fim do saguão. Meu avô trouxe minha avó aqui na primeira noite deles em São Paulo. Ela conta, sem olhar para ele. Ela nunca soube que anos depois eu ia voltar para reformar o prédio inteiro. Rafael se aproxima. Olha para o vitral. Para o reflexo colorido que a luz da manhã joga no chão empoeirado. Você nunca me contou isso. Ele fala. Tinha muita coisa que eu nunca te contei. Ela responde. Porque parei de contar coisas para você bem antes de você me chamar de mentirosa na frente de todo mundo. O silêncio que segue essa frase pesa mais que qualquer discurso. Rafael passa a mão pelo cabelo, olha para o chão, e quando fala de novo, a voz sai mais rouca do que ele esperava. Eu confiei no laudo porque não tinha motivo para não confiar. Minha mãe trouxe. O médico assinou. E ele para. Engole o resto da frase. Eu era fraco demais para esperar uma segunda opinião quando podia simplesmente aceitar a primeira e sair da história inteira. Isabela vira para ele. Os olhos duros, você não saiu da história.
Você me expulsou dela, na frente de todo mundo que você conhecia, no dia que devia ser sobre o nosso filho. Você escolheu acreditar num papel em vez de acreditar em mim. Ela dá um passo para trás, a voz baixando de raiva para alguma coisa mais cansada. E agora eu tenho que decidir se confio o suficiente em você para terminar essa reforma sem que isso destrua a única coisa que eu construí sozinha. Um barulho vindo do andar de cima interrompe os dois. Passos apressados descendo a escadaria de serviço. E antes que qualquer um consiga reagir direito, a voz do primo de Rafael ecoa pelo saguão vazio. Alegre demais pro clima da sala. Encontrei vocês dois. Ele diz, sorrindo largo enquanto desce os últimos degraus. Os olhos passeando de Rafael para Isabela com uma curiosidade que não parece nada inocente. Sua mãe tá uma fera. Rafael, achei melhor vir ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo aqui. Eduardo desce os últimos degraus ajeitando o paletó, como se tivesse saído de uma reunião importante. Não de bisbilhotar a escada de serviço de um hotel abandonado. Rafael, minha mãe. Digo, sua mãe, me ligou 3 vezes. Ele corrige, o sorriso não subindo até os olhos. Parece que você decidiu tocar esse projeto sozinho. Decidi conhecer o terreno antes de assinar qualquer coisa. Rafael responde, sem esconder a irritação. Isso é problema meu. Eduardo, não seu. Tudo que envolve o Grupo Torres é problema meu. Primo, eu cuido das contas. Lembra, ele se vira para Isabela, a mão estendida com uma educação forçada demais para ser sincera. Isabela Ferraz. Fazia tempo. Ela aperta a mão dele o mínimo necessário. Eduardo. Só isso. O nome saindo seco. Como se cada letra custasse alguma coisa. Ouvi dizer que sua empresa cresceu bastante. E ele continua, andando devagar pelo saguão empoeirado, os olhos correndo pelas plantas espalhadas na mesa de trabalho improvisada. Impressionante. Para quem começou do zero há tão pouco tempo. Alguma coisa no jeito que ele diz do zero faz Isabela travar por dentro. Mas ela não deixa aparecer. Comecei com o que sempre tive. Ela responde. Trabalho e teimosia. Eduardo ri. Aquele som curto e sem graça. E pega uma das plantas da mesa, folheando sem realmente olhar. Vou pedir para minha equipe fazer uma auditoria completa nesse contrato antes de qualquer pagamento sair. Só praxe. Você entende? Não tem contrato assinado ainda que precise de auditoria. Rafael corta. A voz mais dura do que costuma usar com o primo. E quando tiver. Eu mesmo cuido disso. Eduardo levanta as mãos, fingindo rendição. Mas o olhar que troca com Isabela antes de se virar para sair carrega um recado que não precisa de palavras. Na porta, ele para, como se tivesse esquecido alguma coisa. Ah, Isabela. Ele fala, sem se virar direito. Me diz uma coisa. Sua nova firma, aquela sala no Itaim, perto da biodiagnóstico. Foi coincidência? Ou você escolheu por perto de propósito? Ele sai antes que ela consiga responder. Os passos ecoando pelo saguão vazio, Isabela fica parada. O sangue gelando de um jeito que não tem nada a ver com o vento que entra pelas janelas quebradas. Ela nunca disse a ninguém, muito menos a um Torres, o nome daquele laboratório. Rafael percebe a mudança no rosto dela. O que foi? Ele pergunta. Aquele laboratório? Ela responde devagar. Biodiagnóstico. Ele não devia saber esse nome. Ninguém devia saber esse nome. A não ser eu e o médico que assinou o laudo há 4 anos. O escritório de Isabela ocupa o 2º andar de um prédio antigo reformado. Mesas cheias de maquetes e cadernos de amostra. O tipo de bagunça organizada que só existe em lugar de gente que trabalha demais e dorme de menos. A sócia dela escuta a história inteira sem interromper. Os braços cruzados. O rosto cada vez mais fechado. Eduardo Torres sabendo o nome do laboratório, ela repete. Isso não é coincidência. Isabela. Isso é alguém que teve acesso ao processo desde o início. Eu preciso do protocolo original. Isabela fala, já digitando no notebook.
Não da segunda via que recusaram me dar na época, do protocolo de verdade. O número que consta no sistema deles. A sócia puxa uma cadeira. Senta ao lado dela. A gente pode contratar o Dr. Almeida. Ele Azugueira. Advogado que já resolveu 2 causas parecidas para outros clientes meus. Ele sabe como forçar um laboratório a abrir arquivo antigo sem precisar de ordem judicial, que demora meses. Isabela concorda, mas os dedos dela não param de digitar. Enquanto isso, eu vou puxar tudo que ainda tenho guardado. Todo o e-mail. Toda a ligação. Tudo. O advogado liga na manhã seguinte. A voz seca e direta de quem já viu casos assim antes de tomar o primeiro café do dia. Consegui o número do protocolo através de um contato interno. Ele conta. Mas tem uma coisa estranha. Isabela, o laudo que você recebeu na época cita o Laboratório Central, na Avenida Paulista. Só que o protocolo real, o que aparece no Sistema Nacional, foi processado na Biodiagnóstico. Unidade da Vila Olímpia. 2 unidades diferentes. 2 protocolos diferentes. Pro mesmo exame, Isabela sente o coração acelerar de um jeito que ela não sentia fazia anos. Isso quer dizer o quê? Exatamente. Quer dizer, ele responde, que ou alguém trocou a amostra de laboratório no meio do caminho, ou alguém trocou o resultado depois que ele já tinha saído. E eu só consigo confirmar qual das 2 coisas aconteceu se eu tiver acesso físico ao arquivo da Biodiagnóstico. Vou pedir hoje mesmo. Isabela desliga o telefone e fica olhando para a tela do notebook sem realmente ver nada. O coração ainda batendo rápido demais para o corpo dela processar direito, 4 anos batendo em portas que fechavam sem explicação. 4 anos, ouvindo não temos esse registro, e o Sr. Torres pediu confidencialidade. E agora? De repente, um nome de laboratório que ninguém deveria conhecer sai da boca do primo do próprio Rafael como se fosse assunto casual de corredor. Ela pega o celular. Hesita por um segundo antes de decidir. E liga para Rafael. Preciso te contar uma coisa. Ela fala assim que ele atende. Mas antes eu preciso que você me prometa uma coisa também. Não conta para ninguém da sua família até eu ter certeza do que a gente vai encontrar. Do outro lado, o silêncio dura só um instante. Prometo. Ele diz. Marisa recebe Rafael no jardim de casa. Entre as roseiras que ela cuida pessoalmente todo domingo de manhã, luva de jardinagem numa mão e tesoura de poda na outra. Ela não larga nenhuma das 2 quando o filho se aproxima com aquela cara que ela já aprendeu a temer desde criança. O jeito que ele fica quando decidiu alguma coisa e não vai voltar atrás. Mãe, eu preciso perguntar uma coisa e preciso que você responda com a verdade. Ele começa. Sem rodeios. Por que o laudo de paternidade que você trouxe para mim há 4 anos veio do Laboratório Central? Mas o protocolo real fica registrado numa unidade da Biodiagnóstico. As mãos de Marisa param no meio do corte de uma rosa. A lâmina da tesoura parada no ar por um segundo longo demais para ser inocente. Eu não sei do que você está falando. Ela responde, voltando a podar como se nada tivesse acontecido. Mas o movimento agora sai rígido. Mecânico. Mãe, eu contratei o laboratório que sempre usamos. Ela insiste. Não sei explicar erro de sistema deles. Não é erro de sistema. Rafael corta. A voz subindo pela primeira vez desde que chegou. Isabela tem um advogado atrás disso agora. Vai ser. Mãe, cedo ou tarde vai sair. E eu prefiro ouvir de você antes de ouvir num processo. Marisa larga a tesoura na terra do jardim. Tira a luva devagar. E por um momento parece mais velha do que Rafael já a viu em toda a vida dele. Você não entende o que está em jogo. Ela fala. Baixo. O que está em jogo é a filha que eu não conheço porque você acreditou num papel. Ele responde, sem dar espaço para ela desviar. É isso que está em jogo. Mãe. Ela olha para ele por um longo momento, os lábios se movendo como se fosse dizer alguma coisa. E então fecha de novo, como uma porta que quase abriu e desistiu no último segundo. Eu fiz o que achei melhor para essa família. Ela diz por fim.
Cada palavra pesada demais. E vou continuar fazendo. Ela se vira e entra em casa sem esperar resposta, deixando Rafael parado entre as roseiras, com mais perguntas do que quando chegou. Assim que a porta se fecha atrás dela, Marisa não sobe para o quarto. Não vai para a cozinha. Fica parada no corredor escuro, a mão apertando o peito por cima do vestido, respirando fundo 2 vezes antes de pegar o celular. Os dedos dela tremem ao digitar o número que ela decorou por precisar esconder do próprio filho. Ele sabe do nome do laboratório. Ela fala assim que a ligação completa, sem esperar cumprimento. Isabela tem advogado atrás do protocolo. Do outro lado, o silêncio de Eduardo dura tempo demais. Você devia ter ficado quieta, Marissa. Ele diz por fim. E pela primeira vez a voz dele perde o verniz de gentileza que sempre usa perto da família. É o ficar quieta, ela sibila. Foi você quem foi lá provocar os dois no hotel. Mencionando o nome do laboratório na cara dela, eu só queria ver a reação. Ele responde. Eu vi. Agora relaxa e deixa comigo. Vou garantir que aquele arquivo não sobrevive até o fim da semana. Marisa fecha os olhos, a testa encostando na parede fria do corredor, e se não der tempo, vai dar. Ele responde. Seco. Porque você não tem escolha a não ser confiar em mim. Do mesmo jeito que não teve há 4 anos, o advogado liga para Isabela na manhã seguinte com a voz apressada, sem o tom calmo de sempre. Isabela, eu preciso que você venha até aqui agora. Fui a biodiagnóstico pedir acesso ao arquivo físico do protocolo. E a atendente me informou que o processo tinha acabado de ser marcado para arquivamento morto. Ontem à noite, depois de 4 anos parado sem ninguém mexer, alguém pediu urgência para transferir aquele arquivo específico para o depósito externo, de onde é bem mais difícil recuperar qualquer coisa. Isabela sente o chão balançar por baixo dos pés. Quanto tempo a gente tem segundo a moça? O caminhão de transporte passa amanhã de manhã. Depois disso, o arquivo físico vira só mais uma caixa perdida, num galpão em Cotia. Sem prazo para achar de novo, Isabela já está pegando a bolsa, os saltos batendo apressados pelo escritório. Eu vou para aí agora. Traz qualquer documento que prove seu vínculo com o processo. Ele avisa. Vamos precisar convencer alguém a abrir aquela caixa antes que ela suma de vez. A recepção da biodiagnóstico é pequena, sem o luxo dos consultórios que Isabela conhece do mundo dos Torres. E é exatamente por isso que ela sente uma pontada de esperança ao entrar. Lugar pequeno significa gente que trabalha ali há anos. Gente que talvez se lembre, o advogado já está sentado numa cadeira de plástico da sala de espera. O rosto tenso. Falei com o gerente. Ele conta baixo. Ele disse que não pode liberar acesso sem ordem judicial. Mas ele hesita. Tem uma funcionária mais antiga que trabalha aqui desde antes da unidade virar rede, que ficou curiosa quando eu mencionei o número do protocolo. Ela pediu para conversar com você em particular. Isabela segue o advogado até um cantinho da recepção, onde uma mulher de uns 60 anos, crachá desbotado no peito, espera com as mãos cruzadas sobre o colo. A senhora se lembra desse protocolo? Isabela pergunta, mostrando o número anotado no celular. A funcionária olha para o número, e alguma coisa no rosto dela muda. Um reconhecimento que ela tenta esconder e não consegue. Eu lembro de um caso parecido. Ela fala baixo, olhando de relance para a porta como se tivesse medo de ser ouvida. Foi a única vez em 20 anos aqui que um resultado saiu positivo de manhã e, à tarde, chegou um pedido de correção assinado por médico terceirizado que nunca trabalhou fixo aqui. A gente estranhou, mas a família que pediu pagou por um serviço de urgência caríssimo. E o dono na época preferiu não fazer perguntas. Isabela sente o peito apertar tanto que mal consegue respirar. A senhora ainda tem alguma cópia daquele resultado original. Antes da correção, a funcionária hesita, olha de novo para a porta, e então puxa do bolso do avental uma chave pequena. Eu guardo umas coisas antigas numa gaveta que ninguém mais usa. Curiosidade de quem trabalha há tempo demais num lugar só. Vem comigo. CTA.
Se você já sentiu, mesmo que uma vez, que alguém te chamou de mentirosa e ninguém quis ouvir sua versão. Me conta aqui embaixo. Você teria voltado atrás de uma prova, do jeito que a Isabela está fazendo agora? Ou já teria desistido no meio do caminho? Me conta de onde você está ouvindo isso e que horas são aí. A gente lê tudo. A gaveta fica no fundo de uma sala de arquivo morto, entre caixas de papelão empoeiradas com datas escritas à mão. A funcionária puxa uma pasta fina, amarelada pelo tempo, e entrega para Isabela sem dizer mais nada. Dentro, um único papel, datado de 4 anos atrás, com o timbre da biodiagnóstico e um resultado que Isabela lê 3 vezes antes de conseguir acreditar no que os olhos dela veem. Positivo. Compatibilidade genética confirmada acima de 99%. A assinatura embaixo não é a do médico terceirizado que assinou a versão que Rafael recebeu. É de outro nome. Um geneticista que a funcionária confirma ter trabalhado ali naquela época. Antes de se aposentar, Isabela sente as pernas fraquejarem e precisa se apoiar na borda da mesa de arquivo para não cair. 4 anos. 4 anos carregando uma mentira que alguém pagou caro para fabricar. Na cara de todo mundo que ela conhecia, o advogado fotografa cada página com cuidado. Guarda a cópia em 3 lugares diferentes antes mesmo de saírem da sala. Isso, junto com o protocolo oficial da correção que a gente já tinha. Ele explica, a voz tremendo de leve de tanta adrenalina. É prova suficiente para abrir um processo criminal por fraude documental. Mas antes de qualquer coisa, Isabela, você precisa decidir quer levar isso direto para a justiça. Ou quer confrontar a família Torres. Primeiro, Isabela olha para o papel na mão dela. Pro nome do laboratório. Pra data que ela nunca vai esquecer enquanto viver. Eu preciso que Rafael veja isso com os próprios olhos. Ela fala. A voz mais firme do que ela esperava conseguir naquele momento. Antes de qualquer processo, ele precisa entender, de uma vez por todas, o tamanho da mentira que destruiu a vida da própria filha. Rafael está na sala de reunião vazia do escritório. O Hotel Marechal esquecido em cima da mesa, em forma de plantas, que ele não consegue mais focar. Quando o celular vibra com uma mensagem de Isabela pedindo para encontrá-lo com urgência, ele não hesita. Sai direto para o endereço que ela manda. Um café pequeno perto do escritório dela, longe de olhos e ouvidos da família. Ela já está sentada numa mesa no canto quando ele chega, uma pasta fina fechada na frente dela. As mãos apoiadas em cima sem abrir ainda. Eu encontrei o resultado original. Ela fala. Assim que ele senta, sem preâmbulo, sem suavizar, o de verdade, antes da sua mãe pedir para alguém corrigir, ela empurra a pasta para frente dele. Abre. As mãos de Rafael tremem ao abrir a pasta. E o silêncio que segue enquanto ele lê parece se esticar por um tempo impossível de medir. Quando ele finalmente levanta os olhos, tem alguma coisa quebrada no rosto dele que Isabela nunca viu antes. Nem no dia da festa. Nem em nenhum momento dos últimos 4 anos. Positivo. E ele repete. A palavra saindo baixa. Como se ele precisasse ouvir a própria voz dizendo para acreditar. O tempo todo, Isabela não responde. Só observa ele processar. O peito subindo e descendo rápido demais. As mãos fechando em punho sobre a mesa. Minha mãe. Ele fala. A voz agora carregada de uma raiva que ele mal consegue segurar dentro do café pequeno. Entre estranhos tomando café da manhã, sem saber que um mundo inteiro está desabando 3 mesas adiante. Minha mãe pagou para alguém trocar isso. Eu acreditei. Eu nem esperei. Eu simplesmente... Ele não consegue terminar a frase. Tem mais uma coisa. Isabela fala. A voz baixa agora. Quase gentil. Apesar de tudo, a funcionária que guardou isso para mim disse que o pedido de correção veio com pagamento de urgência. Autorizado por alguém do financeiro do grupo. Não foi só sua mãe agindo sozinha. Rafael, teve gente organizando isso. Ela não precisa dizer o nome. O rosto de Rafael já mudou. Os pensamentos correndo rápido demais.
montando peças que ele evitou montar durante 4 anos. Eduardo, ele murmura. Foi por isso que ele sabia o nome do laboratório. Ele passa a mão pelo rosto. O cansaço de repente pesando anos a mais do que a idade dele. Eu preciso confrontar os dois. Ele fala, já se levantando. Isabela estende a mão. Segura o braço dele antes que ele consiga sair correndo. Não. Ela diz, firme, não sozinho. E não sem prova documentada em 3 lugares seguros primeiro. Se você for lá agora, cheio de raiva, sem plano, sua mãe e seu primo vão ter tempo de destruir o que ainda falta destruir. Rafael para. Respira fundo e pela primeira vez em muito tempo. Deixa alguém mais calmo decidir o próximo passo por ele. Rafael passa a noite sentado na cozinha do próprio apartamento sem tocar em nada. O papel com o resultado positivo dobrado dentro do bolso do paletó pendurado na cadeira, como se guardar longe do corpo pudesse adiar o peso dele. Isabela liga 2 vezes antes das 10 da noite. Só para confirmar o horário amanhã. 7 da manhã. Os dois vão juntos até a casa de Marisa. Com cópias do laudo já protocoladas em cartório e enviadas por e-mail certificado para o advogado, para o escritório dela. E para uma pasta na nuvem que só ela acessa, se alguma coisa acontecer com o original, ela explica. A cópia já está segura em 3 lugares que ninguém consegue apagar. Rafael concorda com tudo sem discutir. E antes de desligar, pergunta uma coisa que não tem nada a ver com laudo ou protocolo. Como ela é Laura? Digo, Isabela recita. E por um segundo parece que vai desligar sem responder. Ela gosta de dinossauro mais que de dragão, apesar do que ela desenhou na parede ontem. Fala por fim, a voz um pouco mais macia, e ela pergunta de vez em quando por que não tem pai que more com a gente. A casa de Marisa recebe os dois numa manhã cinzenta, sem sol atravessando as roseiras do jardim. Ela abre a porta antes mesmo da campainha terminar de tocar, como se estivesse esperando. O rosto já preparado para qualquer briga que viesse. Rafael, eu já disse tudo o que tinha para dizer ontem. Ela começa, mas para no meio da frase, quando vê Isabela um passo atrás dele, uma pasta na mão. O que isso significa? Significa que a gente sabe de tudo. Mãe. Rafael responde, entrando sem esperar convite. O laudo original, a correção paga, a biodiagnóstico. Marisa fecha a porta atrás deles com um gesto rápido, os olhos correndo para o corredor, para a escada, como se procurasse alguém. Vocês não deviam estar aqui. Ela fala, baixo, não sem o Eduardo. Por que precisamos do Eduardo para falar sobre um crime que você cometeu? Isabela pergunta. E a pergunta pousa no meio da sala como uma pedra jogada na água parada. Marisa não responde direito. Só anda até a janela, os dedos torcendo a barra da blusa. Eu não fiz sozinha. Ela admite, por fim, a voz saindo pequena, quase irreconhecível para quem só conhece a Marisa de queixo erguido e sala de reunião. Eduardo me trouxe o laudo já pronto naquele dia. Disse que tinha ouvido rumores, que um colega dele tinha visto Isabela saindo de um restaurante com outro homem. Semanas antes do parto. Ela vira para Isabela. E pela primeira vez, tem alguma coisa que parece vergonha de verdade atravessando o rosto dela. Eu já não gostava de você. Isso eu não vou negar. Mas eu não teria feito o que fiz só por não gostar. Eu fiz porque acreditei que estava protegendo meu filho de criar um filho que não era dele. Aquele restaurante. Isabela responde, a voz tremendo de raiva contida. Era um almoço de trabalho com meu sócio, marcado com 3 pessoas da equipe. Com nota fiscal, com testemunha. Você nunca perguntou. Vocês dois simplesmente decidiram. Marisa abre a boca para responder. Mas antes que qualquer som saia, a porta da frente se abre sem batida nenhuma. E Eduardo entra com as chaves ainda na mão. O sorriso de sempre já murchando quando ele vê a cena parada no meio da sala. Isso não devia ter chegado até aqui. Ele fala, fechando a porta atrás de si, com cuidado excessivo para alguém que quer parecer calmo.
Você contou para minha mãe que Isabela tinha outro homem. Rafael fala, dando um passo na direção do primo. E ela nem checou. Confiou em você. Igual eu confiei. Rafael, calma. Eduardo responde, as mãos erguidas num gesto de paz que não convence ninguém na sala. Eu ouvi um boato. Passei adiante. Não fabriquei laudo nenhum. A funcionária da biodiagnóstico lembra do pagamento de urgência. Isabela corta, sem deixar espaço para desvio. Autorizado pelo financeiro do grupo. Autorizado por você. Um silêncio comprido se instala. E dessa vez é Eduardo quem desvia o olhar primeiro. Um segundo só. Antes de recompor a postura. Tá bom. Ele diz. A voz baixando. Perdendo de vez o verniz simpático. Eu paguei para apressar uma segunda análise. Não fiz nada ilegal. Trocar um resultado positivo por um negativo não é apressar a análise. Eduardo. Rafael rebate. E fraude. Eduardo dá um risinho curto, sem humor nenhum dentro dele. E o que você vai fazer? Primo, me processar. Processar a própria mãe vai explodir o nome da família inteira para os jornais, só para provar um ponto que você já sabe qual é. Ele olha para Isabela. E o tom muda para alguma coisa mais frio, mais calculado. E você? Isabela, vai levar isso para a justiça, mesmo sabendo que qualquer processo assim demora anos. E nesse tempo todo, seu escritório, seus contratos, seu nome. Tudo vira notícia de escândalo. Torres, duvido que seus clientes gostem disso. Não é ameaça que vai me calar dessa vez. Isabela responde. Saint-Remé. Eduardo dá de ombros, ajeitando a manga do paletó com um gesto displicente demais para ser natural. Não é ameaça. Ele fala. É aviso. Porque família tem jeito de proteger o que é dela. Ele caminha até a porta, para com a mão no trinco, e olha para trás uma última vez, direto para Isabela. Aliás, sua filha vai para a creche pela manhã ainda. Né aquela na Vila Madalena? A pergunta cai no meio da sala, como um copo quebrando no chão. Ninguém respira por um segundo inteiro. Rafael avança na direção do primo antes que qualquer um consiga impedir. A mão fechando no colarinho do paletó dele. Você fala o nome dela de novo. Ele fala. Baixo e perigoso. E eu não me importo com o sobrenome que a gente divide. Eduardo não se debate. Só sorri. Um sorriso pequeno demais. Controlado demais para alguém que acabou de ser agarrado. Solta. Rafael. Ele fala. Eu só tô mostrando que sei coisas. Não precisa mais que isso. Rafael solta devagar. O peito subindo e descendo rápido. E Eduardo ajeita o colarinho amassado sem pressa nenhuma antes de sair. A porta batendo baixo atrás dele. Quase gentil. O que assusta mais do que se tivesse batido forte. Marisa fica parada no meio da sala. As mãos cobrindo a boca. O rosto branco. Eu não sabia que ele ia longe assim. Ela murmura. Mais para si mesma do que para os outros dois. Isabela já está com o celular na mão, discando o número da creche antes mesmo de terminar de pensar direito no que vai dizer. A ligação demora 2 toques. 3. E quando finalmente atende, a voz da diretora sai preocupada. Apressada. Isabela. Que bom que ligou. A gente ia te chamar agora. Um homem passou aqui de manhã perguntando pela Laura. Disse que era tio dela. Mas o nome dele não estava na lista de autorizados. Então a gente não deixou nem ele chegar perto do pátio. Ele insistiu um pouco, mas foi embora quando a coordenadora ameaçou chamar segurança. Isabela sente as pernas fraquejarem, a mão livre buscando apoio na parede mais próxima. Vocês trancaram tudo direito? Ela tá bem, ela tá bem. Brincando lá dentro. Nem percebeu nada. A voz da diretora tenta soar tranquilizadora, mas o coração de Isabela não desacelera de jeito nenhum. Rafael observa o rosto dela mudar durante a ligação. E quando ela desliga, sem precisar perguntar, já sabe que alguma coisa aconteceu. O que foi? Ele pergunta. A voz já carregada de um medo novo. Alguém foi na creche dela hoje de manhã. Isabela responde. A voz falhando pela primeira vez
desde que a história inteira começou a se desenrolar de novo. Perguntando por ela, dizendo que era tio. Rafael sente o sangue gelar, olhando para a porta por onde o primo tinha acabado de sair minutos antes. Calmo, sorridente, como se não tivesse acabado de deixar cair uma ameaça no meio da conversa. Isso foi antes ou depois dele estar aqui, ele pergunta. Já sabendo, pelo jeito que Isabela aperta o celular na mão, que a resposta não vai deixar nenhum dos dois dormir direito naquela noite. A creche ainda tem as luzes acesas quando Isabela e Rafael chegam. Os dois correndo pelo pátio, sem se importar com quem olha. A diretora sai ao encontro deles antes mesmo da porta se fechar. As mãos erguidas num gesto que pede calma. Ela tá bem. Juro. Brincando lá dentro com o resto da turma. Isabela não espera a resposta completa. Atravessa o corredor decorado com desenhos colados na parede e para na porta da sala assim que enxerga a filha sentada no chão, cercada de blocos de montar. O cabelo preso torto de um jeito que só uma professora sem prática consegue fazer. Laura levanta os olhos. Reconhece a mãe. E corre para ela sem hesitar. Os bracinhos apertando forte demais para uma criança daquele tamanho. Isabela fecha os olhos. O rosto enterrado no cabelo da filha. E por um instante o resto do mundo. Eduardo. O laudo. Os Torres inteiros. Simplesmente para de existir. Rafael fica parado na entrada da sala. Sem se aproximar. Os pés colados no chão. Como se avançar. Mais um passo fosse roubar alguma coisa que não é dele ainda. Laura solta a mãe e olha para ele com a curiosidade direta que só criança pequena tem coragem de ter. Sem filtro nenhum. Quem é você? Ela pergunta. A cabeça inclinada para o lado. Isabela troca um olhar rápido com Rafael. E ele entende, sem precisar de palavra nenhuma, que não é a hora certa para a resposta completa. Sou amigo da sua mãe. Ele fala, agachando devagar até ficar na altura dela. A voz mais baixa e mais insegura do que qualquer reunião de negócios que ele já enfrentou, Laura estende um bloco de montar para ele. Sem cerimônia. Você sabe fazer castelo. Rafael pega o bloco com as duas mãos. Cuidado demais. Como se pudesse quebrar. Posso aprender? Ele responde. E senta no chão da sala, ao lado da filha, que ele não sabia como olhar até aquele momento. Empilhando blocos torto, enquanto Isabela observa da porta. O peito apertado por um sentimento que ela não sabe nomear direito. Naquela mesma noite, já com Laura dormindo em casa, sob os cuidados de uma vizinha de confiança e dois seguranças contratados às pressas parados no corredor do prédio. Isabela e o advogado se reúnem no escritório para decidir o próximo passo. Precisamos de uma medida protetiva urgente. Ele explica. Mas o juiz vai exigir mais que uma pergunta esquisita na creche. Precisamos de prova concreta de ameaça. Ou de fraude documentada com o nome dele assinado em algum lugar. Rafael, sentado do outro lado da mesa, já ligou para a contadora que cuidava das finanças da família antes do pai morrer. Uma mulher chamada Dona Regina, que trabalhou para os Torres por mais de 20 anos e se aposentou pouco depois do velório. Ela disse que guarda cópia de tudo que passou pela mesa dela até 2 anos atrás. Rafael conta. Vou até lá amanhã de manhã. Só que amanhã chega tarde demais. Quando Rafael liga para confirmar horário, a voz de Dona Regina sai tensa. Cortada. Eduardo esteve aqui ontem à noite. Ela fala baixinho, como se tivesse medo de ser ouvida mesmo dentro da própria casa. Pediu de volta todos os arquivos físicos que eu ainda guardava. Disse que era a organização de arquivo morto da empresa. Eu não tinha motivo para desconfiar até essa manhã, quando vi no noticiário local que a sede da Grupo Torres teve um problema no servidor essa madrugada. Backup inteiro perdido. Segundo o comunicado oficial, Rafael sente o estômago virar. A certeza de que chegaram tarde demais assentando devagar. A senhora ainda tem alguma coisa? Qualquer coisa. Ela hesita do outro lado da linha. Eu. Entreguei tudo. Rafael. Não pensei que fosse importante recusar. O advogado recebe a notícia com o rosto fechado, sem esconder a frustração.
Sem os arquivos físicos e com o servidor apagado, a gente fica só com o que já tinha o laudo original da biodiagnóstico e o testemunho da funcionária. Suficiente para abrir processo pela fraude do exame, mas não suficiente para provar desvio financeiro nenhum. Se é isso que motivou tudo, Isabela sente a raiva subir de um jeito diferente da que sentiu na sala de reunião. Mais fria, mais cansada, então ele ganhou dessa vez. Ela fala, a voz baixa. Ele apagou tudo antes da gente sequer pedir. O advogado nega devagar com a cabeça. Ele apagou o que sabia que a gente ia atrás. Isso não é vitória. Isabela, isso é confissão. Só que confissão sem papel não segura em tribunal nenhum. Rafael fica olhando para a própria mão fechada em cima da mesa. O silêncio da sala pesando mais do que qualquer palavra que alguém pudesse dizer naquele momento. É Marisa quem liga para Isabela, às 11 da noite. A voz diferente de tudo que Isabela já ouviu dela até então. Sem o verniz de firmeza que carrega até quando tá com medo. Eu tenho uma coisa. Ela fala. Direto. Sem cumprimento. Guardei escondida faz anos. Sem saber bem por quê. Talvez porque nunca confiei 100% no Eduardo. Mesmo sem admitir isso para mim mesma. Isabela segura o celular com as duas mãos. O coração batendo forte. Que coisa. Marisa. O marido dele. Marisa responde. E há um peso estranho na maneira como ela pronuncia isso. Digo, o pai do meu falecido marido guardava um cofre pessoal na fazenda de café, fora do sistema da empresa. Meu marido, antes de morrer, me contou que ia usar aquele cofre para guardar cópia de um contrato que ele planejava assinar com você, tornando o escritório da sua família parceiro permanente de todos os projetos do grupo. Ele nunca chegou a assinar. Morreu 2 semanas antes. O silêncio que segue essa frase dura tempo demais. Eu acho. Marisa continua. A voz tremendo agora. Que foi exatamente isso que fez o Eduardo agir do jeito que agiu. Ele administra as contas dos fornecedores há anos. Superfaturando obra. Embolsando diferença. Se você virasse parceira fixa da empresa, ele perdia esse controle todo. Isabela sente as peças se encaixando de um jeito que dói mais do que qualquer coisa que ela já tinha imaginado até então. Não foi ciúme. Não foi rumor mal contado. Foi cálculo frio. Dinheiro, e ela e a própria filha viraram só um obstáculo no meio do caminho. A senhora tem a chave desse cofre? Isabela pergunta. A voz mais controlada do que ela se sente por dentro. Tenho. Marisa responde. E vou até lá com vocês amanhã de manhã. Já decidi. Chega de proteger quem não merece proteção nenhuma. A fazenda fica a 2 horas de São Paulo, entre fileiras de café que se estendem até onde a vista alcança. E o cofre, escondido atrás de um painel de madeira no antigo escritório do avô de Rafael. Resiste um pouco antes de ceder à chave enferrujada que Marisa segura com as 2 mãos. Dentro, uma pasta com o contrato nunca assinado. Rascunhos de e-mail entre o pai de Rafael e o próprio advogado da família na época. E um extrato bancário antigo que aponta, sem sombra de dúvida, uma diferença gritante entre o valor pago a fornecedores e o valor real das reformas executadas em pelo menos 3 obras diferentes. Todas assinadas por Eduardo. Isabela segura o papel com as mãos tremendo de leve. Não de medo dessa vez, mas do peso de finalmente ter. Depois de 4 anos, alguma coisa concreta demais para ser ignorada. O confronto acontece na sede da Grupo Torres, na mesma sala de vidro onde tudo recomeçou semanas atrás. Só que dessa vez Eduardo entra sem o sorriso fácil de sempre. Alertado pela secretária de que a reunião foi marcada com urgência e sem explicação. Ele para na porta ao ver Marisa sentada ao lado de Rafael e Isabela, a pasta fechada em cima da mesa. Isso é uma emboscada. Ele fala, a voz ainda tentando manter o controle. Senta. Eduardo. Marisa responde. Sem erguer a voz, mas com uma firmeza que ele claramente não esperava vindo dela. Ela hesita. Depois obedece. Os olhos correndo para a pasta fechada, como se pudesse adivinhar o conteúdo só de olhar,
A gente sabe do cofre da fazenda. Rafael começa, empurrando a pasta para frente do primo. Sabe do contrato que meu pai ia assinar com a Isabela. E sabe das obras superfaturadas. Eduardo abre a pasta devagar, os olhos passando rápido pelos papéis, e por um segundo, alguma coisa nele racha. Uma expressão que ele apaga rápido demais para ninguém conseguir garantir que viu. Vocês não entendem. Ele fala, a voz ganhando um tom quase de súplica que ninguém na sala esperava dele. Eu construí esse departamento financeiro do zero. Depois que seu pai perdeu o interesse em administrar qualquer coisa e ficou só assinando o que eu mandava, eu segurei essa empresa de pé nos anos ruins. Sozinho. Sem crédito nenhum. E na primeira chance que tive de garantir alguma segurança para mim, vocês querem me tratar como criminoso. Você forjou um exame de paternidade. Isabela responde, a voz cortando o discurso dele sem dó nenhum. Destruiu 4 anos da vida da minha filha com o pai dela. Isso não é segurança financeira. Eduardo, isso é crueldade calculada. Ele fecha os olhos por um instante, o peito subindo rápido. E quando fala de novo, a voz sai mais baixa, quase sem força. Eu não sabia que ia chegar tão longe. Achei que o Rafael ia simplesmente afastar você por um tempo. Não. Não isso tudo. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Marisa corta. E é a vez dela de encarar o sobrinho sem piscar. Eu confiei em você porque você me disse que era para proteger a família. Você usou meu medo de perder meu filho para outra mulher que eu não conhecia direito. E eu deixei. Porque foi mais fácil acreditar em você do que questionar. A voz dela treme no final. Mas ela não desvia o olhar. Eu vou testemunhar tudo o que você me contou. Eduardo. Isso eu já decidi. Eduardo olha para a pasta. Para os papéis. Para o rosto duro dos 3 à sua frente. E alguma coisa nele parece finalmente entender que não sobrou saída nenhuma. Vocês vão destruir a empresa inteira com esse escândalo. Ele tenta uma última vez. A voz sem convicção agora. Não. Rafael responde, se levantando. A empresa vai sobreviver. Você que não vai continuar dentro dela. Eduardo não responde mais nada. Só fica sentado, olhando para a própria mão em cima da mesa. E o silêncio dele, pela primeira vez desde que a história começou, não parece calculado. Parece só o silêncio de alguém que ficou sem próxima jogada. Depois que Eduardo sai da sala, escoltado pela segurança do próprio prédio, sem fazer mais cena. Marisa se aproxima de Isabela devagar. As mãos apertadas uma na outra. Eu não espero que você me perdoe. Ela fala. A voz pequena de um jeito que não combina com a mulher que Isabela conheceu 4 anos atrás. Só queria que você soubesse que eu vou passar o resto do tempo que tiver tentando consertar. Do jeito que der. O que eu ajudei a quebrar. Isabela não responde na hora. Só olha para ela por um instante longo. Vamos ver. Ela fala por fim, sem promessa nenhuma na voz. Mas também sem a dureza de antes. É o máximo de honestidade que ela consegue oferecer naquele momento. E as duas parecem entender que, por enquanto, é o suficiente. À noite, Rafael aparece no prédio de Isabela sem avisar. Parado na calçada com um saco de papel na mão que ele nem lembra direito por que comprou. Ela desce quando ele liga. Encontra ele ali. Sem jeito. O saco de papel esquecido contra a perna. Trouxe pastel. Ele fala, meio sem graça. Da barraca perto do meu antigo apartamento. Você gostava. Lembra, Isabela olha para o saco. Depois para ele. E alguma coisa no peito dela afrouxa um pouco. Pela primeira vez em semanas. Ainda gosto. Ela responde. E os dois sentam na escada de entrada do prédio, comendo pastel frio direto do papel, sem falar sobre Laudo, sobre Eduardo, sobre nada daquilo. Eu queria pedir desculpa direito. Rafael fala, depois de um tempo, olhando para a rua e não para ela. Não do jeito que eu tentei antes. Com pressa, tentando consertar tudo de uma vez. Desculpa por não ter esperado. Por ter escolhido o caminho mais fácil. Isabela mastiga devagar.
pensando na resposta. Eu não sei se dá para voltar pro que a gente era. Ela fala. Sincera, mas dá para tentar descobrir o que a gente pode ser agora. Devagar. Rafael concorda. E não tenta forçar mais nada além disso. Só fica sentado ali, ombro colado no dela, os dois olhando para a rua vazia, como se aquele silêncio dividido já fosse, por si só, um começo pequeno. Nas semanas seguintes, Eduardo deixa o cargo antes mesmo do processo por fraude documental e desvio financeiro chegar à fase de julgamento. E o nome dele desaparece aos poucos dos jornais de negócios que antes o citavam como o cérebro por trás da expansão do grupo. Marisa reduz a presença nas reuniões da empresa, passando mais tempo na fazenda de café, e liga toda semana para pedir, sempre com um pouco de hesitação na voz. Se pode ver a neta num sábado de manhã, sempre respeitando quando Isabela diz que ainda não é hora. Rafael assina o reconhecimento de paternidade numa manhã de terça-feira comum, sem festa, sem convidados. Show ela, Isabela e um cartório pequeno perto do escritório dela. E quando sai de lá, segura o papel com um cuidado que ele nunca teve com nenhum outro documento na vida inteira. Isabela e Rafael não voltam a morar juntos. Não retomam o casamento como se os últimos 4 anos não tivessem acontecido. Mas ele passa a buscar Laura na creche às quartas-feiras. Aprende devagar a trança que ela gosta no cabelo. Erra na primeira tentativa e acerta na terceira. E Isabela observa isso tudo de longe, sem pressa de decidir o que aquilo significa pro resto da vida dela. Numa tarde de domingo, os três sentados no chão da sala, montando um castelo de blocos torto que nunca fica de pé direito. Laura olha pro pai e pra mãe, um de cada lado dela, e pergunta, sem entender o peso da própria pergunta, se agora eles vão morar todos juntos. Isabela e Rafael trocam um olhar por cima da cabeça da filha. Um olhar que não promete nada e ao mesmo tempo não fecha porta nenhuma. A gente não sabe ainda. Filha, Isabela responde, a mão pousando de leve no ombro pequeno dela. Mas o que a gente sabe é que os dois vão continuar aqui. Do seu lado. Dos dois jeitos que der. E é com essa resposta incompleta, honesta do jeito que só coisa verdadeira consegue ser, que a tarde de domingo segue, o castelo de blocos caindo pela segunda vez e ninguém ali parecendo se importar com isso. E se você chegou até aqui, me conta qual momento te pegou mais. O instante que a Isabela encontra o laudo verdadeiro guardado numa gaveta empoeirada, ou o dia que o Rafael senta no chão para montar castelo com a filha que ele demorou 4 anos para conhecer. Me diz de onde você está ouvindo isso e que horas são aí. A gente lê todo mundo. Se essa história te pegou de algum jeito, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. E dá aquele like, para mais gente conseguir encontrar essa história também.